Estamos aqui hoje no nosso segundo episódio do Café com Internet e convidamos o Sérgio Bogaerti para estar conosco conversando sobre muitas coisas, gente. É muitos assuntos. Esse homem é um mega tudo, né? Ele faz tudo e tudo muito bem feito. Então vamos conversar com um especialista em vendas com atuação em treinamento, recrutamento e desenvolvimento comercial. Treinou mais de 25 mil profissionais de vendas no Brasil e na América Latina. E posicionamento dele é consultor, treinador que une teoria e prática. E aí, Sérgio, tudo bom? Como você está esse dia frio de São Paulo? Hoje está atípico, tá? Todo mundo tirou seus casacos dos armários e vamos que vamos. Bom, obrigado por me convidar para esse bate-papo. Espero que no final a gente possa ter contribuído com algum tipo de conteúdo para quem estiver nos escutando. Então, vamos começar então no nosso bate-papo. Me conta um pouco assim da tua trajetória, como você se tornou vendedor, o que te levou a esse caminho, porque ninguém gosta, né? Todo mundo diz que é vendedor, mas todo mundo tem que se vender. Se tu não sabe se vender, tu não é um profissional hoje em dia. Não, as redes sociais estão aí para mostrar que se você não se vender, você não é nenhum tipo de profissional. Tem gente que gosta de vender, esse que é o problema. Ou não, é a solução. Dizem que eu, até o ginásio, até o colegial, até que eu era calmo. Depois do colegial, e aí eu já descobri meu veio de vendas. Apesar da família achar que vendas era já que não serviu para nada, já que não estudou até o final, põe lá em vendas. Então, eu venho de uma família de gente muito estudiosa, né? Meu pai era engenheiro civil, industrial e químico. Minha mãe era professora de latim. Então, vendedor, naquela época, 50 anos atrás, era um negócio muito feio. Era o fim da escala alimentar na base. Tá? E aí, na faculdade, eu já comecei a trabalhar escondido em vendas, porque não podia trabalhar enquanto não me formasse. E aí, no final da faculdade, eu fiz pós-graduação em 1 ano de marketing e depois, para me formar, você é obrigado a fazer estágio. Então, fui trabalhar numa empresa, mas eu, como vendedor, ganhava 30 vezes mais do que no estágio, né? E aí, no primeiro mês, eu olhei o cheque e falei, não, tem alguma coisa errada, está faltando um zero aqui. Não é possível que eu fiquei um mês inteiro para ganhar isso aqui, que eu gastava no fim de semana, né? E aí, depois de cumprir os 6 meses de estágio, eu fui para uma outra empresa, fiquei mais 6 meses lá e depois nunca mais fui empregado. Sempre fui chefe, sempre fui empresário, sempre fui empreendedor. E tive de tudo. Você possa imaginar. Queria ficar rico nessa encadernação mesmo, né? Então, trabalhei muito em todos os tipos de venda. Esse número de 25 mil profissionais é um número bem expressivo, né? Como você chegou da área de vendas para o treinador, para chegar a esse momento assim, nossa, é isso que eu quero fazer. Nessa trajetória, eu tive loja de produtos naturais, eu tive uma construtora, tive uma clínica de estética, uma indústria de cosmético. E aí, então, eu resolvi abrir a minha própria empresa de treinamento na área de vendas. E aí, comecei em 94, dando treinamento aberto, depois fechado, para as empresas na área de vendas. E estou aqui há 31 anos fazendo isso. E como é assim na prática? Você fala da prospecção ativa? Como é que você trabalha assim? O que eu constatei nas empresas foi que 95% delas não têm um método de vendas por escrito. Você vai numa empresa, até as franquias. Você vai comprar uma franquia, ela tem qual é a cor do uniforme, o produto, o layout, tem tudo. Aí você monta e fala, bom, como é que eu vendo isso? Não tem por escrito em lugar nenhum. Então eu criei um método que chama Diamante,
que eu ponho todos os vendedores numa sala de tortura, quer dizer, numa sala de treinamento, e passo o dia inteiro com eles e a gente revê todas as etapas da área de vendas, junto com toda a equipe de vendas, a diretoria, marketing, quem quiser está lá dentro, e a gente vê que 14% das vendas são perdidas no planejamento. 28% das vendas são perdidas na abordagem. Você tem 3 minutos para se vender. Se o comprador ou o cliente não gostar de você nos 3 primeiros minutos, vai ser um pouco mais difícil a venda. Então a gente pega todas as etapas da venda e vai construindo. Eu vou tirando dos vendedores o que eles fazem na rua e dá certo e vou pondo num papel, num manual. No fim do dia, a gente tem tudo que os vendedores fazem na rua e dá certo. Então, abordagem, a prospecção ativa, como é que faz sondagem, e cada empresa tem o seu método. No final desse programa, a empresa vai ter um método de vendas por escrito, validado pela equipe de vendas toda, tá? E que funciona, que é eles que fizeram, não fui eu. Eu acabei fazendo curso de andragogia, que é como ensina adulto, e eu acabei descobrindo, sem querer, que o ser humano mais difícil de dar treinamento é o vendedor. Você põe ele dentro da sala de aula, ou na sala de treinamento, ele entra assim, ó. Isso aí eu já vi, isso aí eu já sei. Eu tenho 10 anos de janela, eu não sei o que devia estar fazendo aqui, eu devia estar na rua vendendo, eu não devia estar aqui dentro dessa sala de treinamento, um hotel bonito, e eu aqui. Então ele entra travado e pega a arma e atira no treinador para mostrar para os pares que ele manja mais do que todo mundo e que ele não devia estar lá. Então, até você baixar a guarda desse profissional de vendas que é adulto, tá? Já passou dos 21 anos. E fazer ele concordar, aprender, e o mais difícil é praticar na rua o que ele aprendeu naquele fim de semana. O treinamento é na segunda-feira, na frente do cliente de verdade, né? Então, a gente faz desde o prospecção, depois as objeções, quais são as objeções, como passar pelas objeções, cada um, e como eu junto a equipe de vendas do Brasil inteiro, então os gaúchos têm um jeito de passar pela objeção que é diferente do baiano, que é diferente do... Tá? Então a gente pega, une tudo e fica com o método de vendas por escrito. Esse programa de treinamento, as empresas passam a ter um programa validado pelos vendedores e todos os novos vendedores que surgirem e entrarem na empresa, você tem um método de vendas que funciona de verdade na rua, não na teoria. E é gozado que o vendedor pega o método no final do dia e fala, tá vendo? Tem uma frase dele e fala, fui eu que fiz. E se foi eu que fiz, funciona. Tá? Tipo, a maioria dos vendedores, quando você vai vender um produto e o cliente fala, tá caro, 99% dos vendedores começam a defender o produto. Não, mas olha, é uma taça de cristal feita na Boemia, tá? E aí ele começa a defender o produto. O campeão de vendas, ele devolve uma pergunta com outra pergunta. Então, no manual de vendas, por exemplo, passa a ter, nossa, mas isso aqui é caro. Comparado com o quê? E é a vez do cliente responder, comparado com o quê? Então, isso acaba fazendo parte do método de vendas, porque é aquele que funciona. Na tua visão, qual é o maior erro das empresas que cometem ao montar uma equipe de vendas? Recruta errado. Você não tem o perfil adequado, você não sabe direito o que o seu campeão de vendas faz ou tem. Eu pergunto para os diretores comerciais, donos, presidente de empresa, 20% dos vendedores trazem 80% do faturamento. Uma lei de Pareto. Não fui eu que inventei. A 20-80. Então, se você tem 100 vendedores e faturam 10 milhões, 20 vendedores faturam 80% disso. E os outros 80% dos vendedores dividem. E eu pergunto para os diretores, o que o seu campeão de vendas tem ou faz que o último lugar não pode fazer? Ninguém sabe responder.
Foi por isso que em 98, um cliente meu, tá, superintendente da Santa Marina, falou, puxa, Sérgio, toda vez que você vem aqui eu rio muito e você vai embora com um cheque e um contrato assinado. Tá? Arranja um cara bom assim, que nem você, bem-humorado e que venda muito, que eu pago. E aí eu fiquei, enquanto ele falava, eu pensei, faltava, né, vender gente no meu currículo, né? Comércio humano. Era o que faltava. Daí ele falou quanto ele pagava para um headhunter, tá? Eu falei, nossa, você paga isso tudo para um headhunter, recrutar um vendedor? Ele falou, pago. Quanto vai ganhar o vendedor? Em 98. Ele falou, vai ganhar $4.000 por mês. Eu falei, interessante, você paga 150%? Se eu trouxer um bom vendedor, você me paga $6.000? Ele falou, pago. Aí eu tirei uma caneta, uma folha de papel e virei headhunter naquele dia. Aí surgiu mais uma habilidade do nosso amigo Sérgio, né, Sérgio? E entrando nessa parte do RH aí, como é que foi? Eu comecei a tomar nota que ele falou, olha, o vendedor vai ter um carro da empresa. Eu falei, nossa, que barbada. Tá, vai ter cliente indicado. Eu falei, nossa, mais fácil que bater em morto. Né? Ele falava e eu tomando nota. Aqui vai ter isso, vai ter aquilo. Eu falei, nossa, tá facinho de encontrar, né? Eu já tinha treinado, sei lá, umas 5.000 pessoas naquela época. E aí eu comecei a pensar nas pessoas que eu já tinha treinado. Daí, quando já estava quase no finalzinho, ele falou, aqui é uma multinacional francesa, o cara tem que falar francês, tá, Sérgio? Eu Putz. falei, onde que eu vou encontrar um bom vendedor que fale francês? E aí, quando eu estava na porta, ele falou, e inglês é mandatório também, tá? Então tá, tchau. Eu entrei no carro, falei, mas que ideia, Sérgio, de inventar, vender gente. Onde eu vou arrumar um vendedor bom que fala inglês e francês no mesmo sujeito? Nunca tinha feito isso. Pus um anúncio enorme no Estadão, que é um jornal aqui de São Paulo famoso. Aí recebi 1.100 currículos, tá? E só tinha uma vaga. Eu nunca tinha feito aquilo, tá? Então eu tinha uma sala de reunião grande, cabia 30 pessoas, eu punha de 30 em 30 e falava, olha, a vaga é essa, assim, assim, assim. Quem olhou, gostou, pode ficar. Quem não gostou, tem coffee break lá fora. Então, como eu vinha da área de treinamento, eu não sabia que as pessoas tratavam mal os candidatos. Então, a cada recrutamento eu tinha café, leite, chá, bolachinha, sanduíche, e eles comiam tudo, nem uma nuvem de gafanhoto. Comiam absolutamente tudo. A cada turma, tá, tinha que servir de novo outro coffee break. E é interessante porque depois de muito tempo teve gente que eu encontrei e falou, foi a única refeição que eu fiz um dia inteiro aquilo. A gente saía para procurar emprego e a maioria dos lugares não dava nem água, nem café, nem deixava a gente sentar e largava. E o senhor fez um negócio bem diferente. Aí eu falava, olha, é assim, assim, alguém, se não se vê fazendo isso, deixa o currículo aí, vê, que eu vou guardar o currículo. O currículo para mim, eu não vou jogar fora, porque vai ser produto na prateleira, né? Se eu não vender você para essa empresa, eu vendo você para outro, tá? E aí os vendedores falaram, nossa, até que enfim um RH que é mais vendedor do que RH, né? Sim. E aí foi assim que eu acabei crescendo. Hoje eu sou a única empresa que eu recruto vendedor, que varia de R$ 3.000 por mês a R$ 60.000 por mês. Eu sou a única empresa que eu recruto, entrego o vendedor e ele vai com um certificado de garantia. Em 90 dias, ele é um dos campeões de venda daquela empresa. Eu faço isso desde 98, nenhuma empresa devolveu nenhum vendedor para mim, no Brasil e na América Latina. Tal agora, como é que... Porque isso faz algum tempo, eu me lembro, Já. passei por essa fase também, mas já faz algum tempo. Agora a gente tem currículos, tem sites, bota lá, espera numa lista que nunca muda, mas tá lá. Tá, o que que aconteceu? Vou te contar, acho que todo mundo passou por isso. Eu só ganhava dinheiro quando estou dentro de uma empresa prestando consultoria, que eu estruturo e reestruturo o departamento comercial, ou estava no palco dando treinamento, ou estava entrevistando um candidato. E o que aconteceu no Covid, na pandemia? Tá? Fiquei desempregado, só os boletos que continuaram chegando. E eu tenho 4 filhos, 8 netos, e filho é bom, mas dura muito, né? E custa caro. E sempre dá despesa. Sempre. Tá? E aí tive que começar a pensar
em montar alguma coisa que não dependesse de mim, do Sérgio Bogaerts, pessoa física, todos os dias. Alguma coisa que ganhasse dinheiro e que ajudasse as pessoas. Então eu bolei uma plataforma de vídeo currículos que é inédita no Brasil, que chama Cellflix. Você, candidato, entra lá, grava o seu currículo, um filme, olha, eu sou Francisco, moro em São Paulo, sou casado, tenho um filho, tá? E gostaria de ganhar 15 mil reais por mês, tá? E trabalhar terça, quarta e quinta, tá? Essa vaga, se aparecer, eu também quero, tá? Então, você grava o seu vídeo currículo, mostra a última experiência que você fez, como se estivesse numa entrevista, e grava, fica gravado. O RH vai lá e procura. Eu quero alguém que more mais ou menos nesse bairro, vamos supor que ele mora em Guarulhos, tá? E em vez de ele ficar rodando a cidade inteira, o RH vai lá e põe por CEP, o CEP da empresa e o CEP do candidato, e ele já restringe aonde ele quer encontrar. E aí ele assiste, em vez de ler 400 currículos, como eu e você já fizemos, né? Tá? E você põe um anúncio: quero vendedor com experiência em software e que more nos Jardins, tá? Aí você recebe um currículo de uma cozinheira que mora no Alphaville, um motorista que mora em Santana, longe para chuchu e não tem a mínima experiência. Só que ele mandou o currículo e você tem que ler. Eu leio todos os currículos. Tá? Com a Cellflix, com o vídeo currículo, você põe, o sistema, a inteligência artificial pega o que você estudou, o que você fez, a sua experiência, mais a localização, se o RH quiser, e aí separa, em vez de você ler 400 currículos, você vai ver 3, 4, 10 filmes, olha lá. E aí, se você não for com a cara do sujeito, nos primeiros 3 minutos, não chama, se ele não combinar com a tua empresa. Estou falando isso porque uma vez eu estava recrutando e o currículo da pessoa era interessante, era para produtos financeiros lá na Faria Lima. E o candidato tinha um currículo bem. Quando ele passou pela porta, entrou na minha sala, ele tinha uma argola no nariz, aqueles alargadores, todo tatuado. Eu falei, não combina com a empresa na Faria Lima, né? Se eu soubesse que ele era assim, eu não joguei fora, claro, eu pus ele numa loja de surfwear, que também tinha tatuagem, os dois ficaram felizes, o cliente, tá? E ele também trabalhando num lugar legal, mas se eu não fosse headhunter, ele teria perdido o tempo dele e o meu, entrevistando uma pessoa que não tem nada a ver com a empresa, né? Sim, sei. Então eu bolei esse sistema. Então hoje a tecnologia está aí para ajudar, porque ninguém mais aguenta, o candidato não aguenta mais sair da casa dele, tá? Pegar um ônibus e ir lá do outro lado da cidade, chegar lá, não está dizendo quanto que vai ganhar e chega lá e estão querendo vender alguma coisa para ele, para depois ele sair vendendo, né? Ou então ele quer que fale inglês, francês, mandarim, tá? Que sambe, cante, tenha olho azul, e no final é para ganhar R$ 1.780 e ainda ele vir com o carro dele. Ela tem de tudo aqui em São Paulo, né? Aí o cara fica bravo, né? Tem que ficar. Aí eu ficaria outra coisa, mais que bravo. Em relação a essa seleção de pessoas, as empresas, elas recebem bem esse método novo que você criou? Nós estamos começando agora, porque eu fiquei 2 anos só investindo, tá, no sistema, né, com desenvolvedores. Nunca tinha feito isso, então apanhei bastante, né? Porque eles falam uma coisa e você não entende nada do que eles estão falando. Tá? A ponto de eu pedir, olha, põe aqui o WhatsApp, né? Que quando aparecer, o RH clica e já vê o WhatsApp da pessoa. Eu achei que ele tinha entendido. Ele passou uma semana, o desenvolvedor, para pôr o logotipo do WhatsApp e eu cliquei. Mas não funcionou, não apareceu o WhatsApp, não consigo falar com o candidato. Aí o desenvolvedor perguntou, o senhor quer que ligue mesmo? Não, eu quero que o RH fique apertando, que nem uma anta. O botãozinho. Então leva mais uma semana para fazer. E cada vez que eu inventava uma coisa, ele falava, por que o senhor não pensou nisso antes? Eu falei, bom, porque eu estou pensando agora. Então eu fiz um funil, um Kanban, onde quais são os pré-selecionados, os selecionados, o que é que você chama para entrevista, que você remarcou para entrevista, quais são os finalistas e quem topou.
E aí depois você marca online mesmo, se quiser uma entrevista com o candidato, não precisa sair de dentro do sistema, ou marca presencial e ele vem para sua empresa para você conhecer o sujeito. Tá, e me diz uma coisa, uma dúvida minha, Diga, diga. tá? O que você acha, assim, do futuro agora para o vendedor? Porque agora o vendedor é a peça-chave, né? Toda empresa. Eu trabalhei com empresas de marketing, no qual, tipo, eu tinha que carregar aquela mulherada, era as deusas da empresa, Deus o livre, o marketing e contra o que elas pedissem. Hoje continua no mesmo sistema, porque agora tu vende de qualquer jeito, né? Vende no WhatsApp, vende na internet, vende com IA, vende de todas as formas. Eu falo o seguinte, o cliente está aqui, tá? Tem empresa que dá muita volta para chegar no cliente, tá? Então você tem que fazer awareness, que é um nome bonito agora, esquentar o cliente, tá? Fazer ele experimentar o seu produto gratuitamente, tá? E ele fazer aquela experiência do cliente para depois ele virar cliente e virar fã. Como você chega no cliente hoje, tá valendo todas as armas. Por e-mail, por LinkedIn, por WhatsApp, por pessoalmente, tá? Quem chegar primeiro no cliente e faturar, tá faturado, né? Não importa o, o caminho que você chegou. Hoje a gente usa na própria Cellflix, a gente usa várias ferramentas, inclusive IA, para poder localizar o diretor, o gerente de RH, e também para pegar todas as pessoas que estão buscando novas oportunidades e aquelas outras que a gente chama de desempregados. Tá? Porque tem duas categorias. Tem um que está desempregado de verdade e o outro que está empregado procurando uma nova oportunidade, mudando de carreira. E, infelizmente, nós temos 14 milhões de desempregados, sendo que 10 não estão procurando emprego. Então, nós estamos falando só de 4 milhões de pessoas que realmente estão procurando emprego. É, porque agora tu tem outras formas de ganhar dinheiro, né? Sim, salários abaixo de 2.500 operacionais, tem uma falta enorme, porque você pode virar Uber, você pode virar YouTuber, você pode virar vendedor de pipoca na esquina, que ganha mais do que 2.500 do que trabalhar. Todo mundo que depende dessa mão de obra está usando inteligência artificial, está trocando mesmo, ou está automatizando. Você entra em lanchonetes famosas e agora você vai em supermercado, você mesmo faz a conta, paga no final, não precisa de caixa, porque tá faltando caixa. Sim. Ontem eu estava no supermercado à noite, no Carrefour ali da Pamplona, e estava fazendo propaganda dentro, na rádio do Carrefour. Venha se candidatar, uma profissão desafiadora, ser caixa. Eu não ri em voz alta, porque daqui a pouco está filmando. Mas desafiador é não errar na conta do caixa, né? E sair do próprio bolso. É. Pois é. Eu tenho uma amiga que ela está criando um sistema para 60 a mais. Você tem alguma vaga para esse público? Não? Bom, eu posso contar vários cases. O que o campeão de vendas tem que o outro não tem, e eu sei o que tem, é um conjunto de comportamentos e um perfil comportamental que muitas vezes vem de fábrica. Não adianta você treinar alguém gostar de correr risco. Ou ele gosta de correr risco, tá? Ou não dá para treinar isso. Ou ele é audacioso, ou ele é direto, inquieto, empreendedor, fominha, competitivo. Tá? Isso vem de fábrica, isso é vê desde pequenininho. Tá? É aquele que não gosta de perder no par ou ímpar desde quando era pequenininho. Ele fica bravo com ele mesmo quando perde. Essa é uma das características do vendedor. Ele é ambicioso, não ganancioso. Outra característica dos vendedores de sucesso, eles são altamente persuasivos. Eles entram numa conversa e querem convencer você daquilo que ele já está convencido, não importa o que ele se convenceu. E ele tem que ter essas duas características. Ele tem que saber bater e assoprar ao mesmo tempo. E encontrar isso na mesma pessoa, só 20% da população mundial tem isso. Eu descobri isso usando uma ferramenta chamada DISC. Se você já ouviu falar, que Já. mede dominância, influência,
estabilidade e conformidade. E aí cada empresa tem um perfil diferente. Então, se você recrutar errado, você recruta, treina, motiva, você tem um cara errado, treinado e motivado. Qual conselho você dá para um profissional de vendas que está começando agora? Não parar de estudar nunca. Aprender o tempo todo com qualquer um. Você pode aprender desde o camelô no semáforo, com feirante na própria feira, tá? Em feirinha de artesanato, como hoje com o YouTube tem cursos de vendas e livros muito bons na área comercial. Não para de aprender nunca. Meu pai ensinou a gente. Acho que é um segredo. Nunca deixe de ser curioso. Isso é um segredo para todo mundo, né? Não Todo só mundo. para o vendedor. Eu mesmo tenho 25 anos de profissão e todo dia aprendo alguma coisa nova. Eu fico assim, meu Deus, que HD. Mas foi um prazer estar com você. Eu quero ter um assunto mais particular sobre essas figurinhas aqui, né? Que é mais um conteúdo do nosso amigo. E me explique, como chegamos a isso? Bom, vamos lá. Na minha trajetória, como eu sei recrutar vendedor, treinar vendedor, manter eles motivados e sei estruturar uma equipe de vendas, já fiz isso para mais de 200 empresas de todos os segmentos possíveis, imaginários, desde startup até banco multinacional. O que você inventar, se você entrar lá na minha lista de clientes, você vai ver quanta gente já teve o prazer de me conhecer. Eu fui convidado para ser conselheiro nessa indústria. Então, eu passei 6 meses nessa empresa, fazendo reunião de 1 hora, toda terça-feira, e eu reestruturei o departamento comercial da Maturi inteira. A primeira coisa que eu fiz foi mandar os 5 vendedores embora, contratei novos 5, tá? Mudei o rótulo, mudei a política comercial, e aí, depois de 6 meses, 2 sócias resolveram sair, que eram advogadas, e aí eu comprei a parte delas. Então, hoje, eu e minha esposa somos os majoritários da Maturi. Sobrou só um sócio, que foi o que começou. E aí a gente já está bem colocado em Casa Santa Luzia, Dengo, 14 lojas da Track and Field, no restaurante da Bela Gil, no Varanda, tem 98 clientes muito bons desse nível classe AA. E ele é um produto orgânico, né? Sim, é um produto orgânico, pronto para beber, absolutamente natural, sem nenhuma contraindicação, não tem nenhuma adoção de açúcar, tá? Não tem nenhuma adoção de açúcar, então substitui qualquer tipo de refrigerante que não tenha acidulante, estabilizante, envenenante. Tá? Isso para dar para a criançada, eu tenho um monte de netos, eles estão quase que viciados, né? Agora descobriram que eu sou sócio, o número 5 falou, puxa, vovó, agora é tudo grátis. Você pode trazer umas caixas dessas? É grátis, ela acha que bota... Tá, e a gente aproveita o quê? O que é interessante daqui? Além das características dele, que traz saúde, tá? 60% do caju no Nordeste é desperdiçado. Eles tiram o caju, pegam a castanha, exportam, usam, e o caju mesmo ou é jogado fora ou é jogado nas cabras ali, é desperdiçado. Então a gente tem famílias que recolhem isso, e como tem bastante, a gente escolhe os melhores, e aí é clarificado, e a cajuína é um patrimônio cultural brasileiro. A fórmula é indígena e a gente só industrializou, tá, o sistema para fazer maior quantidade. Então, é absolutamente natural e saudável. É isso que a gente vende, saúde. E você encontra isso em todos os lugares do Brasil? Não, por enquanto eu estou vendendo na Grande São Paulo. Tá? A fábrica fica lá em Fortaleza, vende Fortaleza, para em Guarulhos, e aí vai para o meu galpão, e aí a gente tem toda uma distribuição. E aqui em São Paulo, quem conhece São Paulo sabe como é complicado.
Apanhei bastante, porque não entendia muito de logística. E o nosso produto primeiro, que é de vidro. Você tem que entregar para o restaurante e cada restaurante tem um horário para receber, não é você largar lá o fardo e ir embora. Tem que assinar, cada um tem um horário. Supermercados sofisticados também tem horário, tem a pessoa certa para receber. E você harmonizar todas essas entregas, tá? E os empórios, por exemplo, eles não pedem um estoque para um mês. Eles pedem semanalmente ou quinzenalmente. Então você tem que ter entrega o tempo todo. Por isso que você vê em São Paulo Fiorino e caminhãozinho pequenininho entregando o tempo todo, porque ninguém quer manter em estoque, né? Quer que você guarde o seu dinheiro, tá? No seu estoque, ele pede só quando realmente está acabando. É para não gastar o dinheiro dele, né? Faz todo sentido. Eu também uso isso. Temos o Instagram, Maturi Caju Cultura. E lá no Instagram você vai ver onde você pode comprar. Estamos montando agora, deve sair semana que vem, o nosso e-commerce, que também é complicado. A gente fez o primeiro teste, a menina pôs o primeiro teste para ver como ia rodar, e ficou 1 hora só enquanto ela punha teste, e nós recebemos 3 pedidos, sem anunciar para ninguém, só alguém entrou, e aí que foi o complicado. O primeiro pedido era para Recife. Quer dizer, vai sair de Fortaleza, vem para São Paulo, volta para Recife. É uma cajuína viajada. A gente vai ter que acertar a logística para poder começar a vender em todo o Brasil. Então, para isso, precisa de parceiros que não E tem braço. quando esperamos por isso? Semana que vem deve estar funcionando o e-commerce. O que eu fiz? Eu terceirizei tudo, que é a melhor coisa, né? Depois de Sim. ter todo esse monte de empresa, eu já descobri que eu não quero ter indústria, não quero ter um negócio, é ser intermediário, que eu sei que é o meu forte, tá? Então, o que eu faço? Eu tenho um depósito, a indústria produz para mim, com o meu rótulo, com exclusividade para mim, manda para mim, eu tenho um galpão, lá eu tenho equipe especializada de separação, emissão de nota fiscal e faturamento. Tem uma empresa de BPO, que eles me dizem 1 vez por semana quanto faturou, quando faturou, quem estava, tudo bonitinho. Tem a equipe de vendas, e o que o vendedor adora ele sai só para vender. Aliás, você, se quiser também sair para vender cajuína, pode me procurar, que nós estamos agora expandindo também para Grande São Paulo. Se você já é representante, já atende alguns empórios ou alguns locais que consumam produtos orgânicos e de qualidade saudável, pode nos procurar também. Porque o vendedor, ele detesta sair, ele detesta vender e depois cobrar, ele detesta ele vender e depois ter que cuidar do pedido. Tá? Como eu também sou vendedor, eu fiz uma coisa que a nossa equipe de venda só vende. Tá? Ela vai lá, usa o celular, tira o pedido, manda para a equipe, e o resto, quem entrega, quem cobra, quem faz, é toda uma outra pessoa, toda uma outra equipe. Então, o vendedor não tem que fazer a parte chata que ele não gosta, né? Como você tinha me perguntado lá na frente também, o vendedor não gosta de fazer prospecção. No caso da cajuína, ele tem que vender, ele tem que fazer degustação. Tá? A gente está entrando em vários lugares com degustação e as degustadoras demonstram, mostram, tá? E isso realmente também aumenta as vendas. Por quê? Porque 99% dos paulistanos nunca ouviram falar de cajuína e muito menos experimentado, né? Tem um refrigerante que chama cajuína, mas se você pegar, está escrito 5% de caju só. O resto é água com acidulante, estabilizante, blá, 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 e ele chamou de cajuína. Então, essa é a única confusão que faz. Fora isso, a cajuína Maturi é a única legítima, saborosa e saudável. Muita cara de pau, né? Cara de pau é outra característica de vendedor. Prospecção é uma da parte mais difícil que tem para mim na área de vendas. Mas eu sei o quanto é necessário, né? Porque hoje em dia, se tu não souber se vender, eu sei falar muito bem do que eu faço, porque eu sei fazer o que eu faço. Eu sei mostrar o que eu faço,
Muito bem. Mas e prospectar a pessoa que nem te conhece? Agora, para um amigo, eu vendo até cueca. Entendeu? É muito complexo, assim, a mente humana, por que que ela cria aqueles bloqueios, né? Tipo, ai, meu Deus do céu, eu vou vender. Aí entra naquele, eu vou numa feira, às vezes, vou lá para prospectar, pensa que eu faço alguma coisa, não faço nada. Faço a voltinha do Sena lá e volto para casa. Aquele conselho que você pediu para eu dar para os vendedores é, depois de você conhecer muito bem seu produto ou serviço que você está vendendo, o vendedor tem que conhecer muito de comportamento humano. Eu acabei de te conhecer, né? Tá? Faz 20 minutos. Você deve ter um perfil de alta influência. As pessoas de alta influência, elas gostam de conversar, elas têm que trabalhar com e para pessoas, e elas não gostam de ser rejeitadas. Você vai falar, mas ninguém gosta de ser rejeitado. Não. Tem gente que não tem o mínimo problema de ser rejeitado. E aí eu vou te dar um exemplo. Você conhece gente que é milionária e se veste que é nem um maltrapilho. Você não conhece? Sim, Você não dá nada pelo cara e o cara tem 50 vezes mais o seu patrimônio. Tá? Se parar no semáforo, é capaz de você dar R$ 5 para ele no semáforo. Tem muito disso, né? Então ele não está nem aí. E tem gente que, o pouco que ganha, compra um monte de coisa de status para mostrar para os outros. Tá? Então, se você tem essa característica de auto-influência, de gostar de trabalhar e persuadir as pessoas, você não gosta de ser rejeitado. E se você tem isso mais alto, mais forte do que o seu drive, a sua autodominância, que é ser competitivo, você vai numa feira ou você fala, nossa, eu tenho que encontrar um cliente novo. Tá? E aí lá no subconsciente você tem medo de ser rejeitada. Tá? Então, é a mesma coisa que você vai em loja e o vendedor mostra, bom, eu olhei, gostei, e aí ele fica esperando você comprar. Ele não fala, bom, o senhor vai levar 2 ou 3, né? Que é as pessoas de autodominância vai lá, já que eu mostrei, você vai comprar de qualquer jeito, acabou. Tá? E as pessoas que têm alta influência, bem, o senhor olhou, o senhor gostou, quer mais alguma coisa, quer pensar melhor, aí ele mesmo põe você para fora, às vezes, da loja. Sim. Você estava quase comprando e ele, você não quer pensar melhor, conversar com mais alguém? Sabe que aconteceu isso agora, vindo para cá no trem, o moço estava vendendo guarda-chuva. E a mulher tava, pendurava, mas ela tava olhando, assim, sabe quando tu dá aquelas olhadinhas, assim, e você vai comprar? Que cor? Ele não falou, que cor você quer? Ela disse, eu quero mesmo. E já saiu. Tipo, o cara é muito vendedor, né? Ele tava vendo, olhando, observando a mulher que ela tava naquela, será que eu compro? Será que eu já vou sair? As pessoas que nasceram para vender e são vendedoras, não estão vendedoras, elas ficam atentas a cada detalhe, tá? No meio de uma negociação, tá? A entonação da voz, o humor do seu interlocutor. Se toca o telefone, ele atende, ele muda de humor, você tem que mudar junto. Se ele fica amarelo, o vendedor é um camaleão. Tá? Se o cliente virou amarelo, você vira amarelo também. Ele vira verde, você vira verde. O vendedor não tem time de futebol, não tem política, não tem religião, não tem nada. Ele é um cara que se adapta ao cliente. E nesse meu treinamento que eu falei, Diamante, a gente tem um capítulo que a gente faz só de fechamento na área de vendas. Porque não adianta você fazer uma linda prospecção, você mandar 1 milhão de mensagens, trazer o cliente ou chegar no cliente, mostrar tudo lindo, mandar proposta e dependendo da empresa, as empresas de engenharia gastam uma fortuna até levar uma proposta para o cliente, né? E ele olhar e falar, bom, o senhor olhou, o senhor gostou, né? Nessa hora tem que fechar mesmo. Então tem técnica de fechamento. Uma técnica de fechamento que eu gosto, essa é a grande dica. Quando você acabou de mostrar o seu produto, seu serviço, você dá 2 alternativas só para ele. Não 3, não. 2. Tá? O senhor vai levar 2 ou 3, quer que entregue na sua casa ou no seu escritório. Vai levar azul ou amarela, tá? Porque o vendedor aí de guarda-chuva, você aprendeu hoje de manhã. Que cor você quer? Ele não perguntou se você quer. Sim. Eu já dei treinamento para o pessoal ali da Faria Lima, todo chique, e eu levei esses gerentes para a Feira Livre, porque eles faziam uma super apresentação e depois deixavam o cliente tão à vontade que o cliente ia embora e comprava de um outro
de uma outra Sim. instituição que tinha um vendedor, um gerente mais agressivo, né? Comercialmente. Então eu mostrei na Feira Livre como é que o vendedor na Feira Livre vende. E aí, a senhora vai levar 3 ou 4? Vai levar uma baciada ou 2? Quer comer aqui mesmo? Vai comer aqui mesmo ou quer que embrulhe? É sempre 2 alternativas. Por isso que dá para você aprender tudo. Então, para você, aproveita que o conselho hoje é grátis, que eu vendo palpite e chamo de consultoria. Tá? Quando você for nessa feira, você fala, bom, o que eu tenho a perder? Nada. Fala para o seu subconsciente. Eu tenho certeza que tem um monte de cliente aqui que está precisando do que eu faço. E eu faço bem feito. E gosto do que faço. É um desperdício eu vir até aqui e não mostrar para esse pessoal que eu estou disponível para mostrar esse produto e esse serviço que eu presto. Tá? E aí sai fazendo prospecção, liga aquele botãozinho do Dane-se embaixo do... Esse ainda... liga eu já liguei esse... o outro já tá bem ligado, mas o Dane-se ainda tá meio difícil. E vai, qual que é o problema? O máximo que pode acontecer é você tomar um não. Eu vi também esses dias nas redes sociais, a menina tava com a meta dos mil rejeições. Quando ela chegasse em 1000 rejeições, né? Porque ela focou na rejeição como meta e não o Sim. objetivo. E aí, tipo... É estatística, ué. É por aí. O rapaz que fica pedindo dinheiro no semáforo, ele trabalha com estatística. A cada 100 carros, um cara dá R$2, dá R$5. Chega no final do dia, ele tem R$450. Se você fizer a conta, ele ganha mais que muita gente. Sim. E ele não liga tomar não, pega essa balinha, tá? Nem o cara da paçoca, né? Tem um cara da paçoca que vende horrores. E cada dia ele inventa uma forma diferente de vender. Então, você tem que pegar o seu produto, o seu serviço, e mesmo que seja sofisticado, e ver que técnica de venda você pode utilizar no fechamento. Técnica da balança, você põe tudo que é positivo e faz junto com o cliente. Olha, tendo o meu produto, o meu serviço, você vai ganhar isso, isso, isso. Lembra que nós falamos? E vai fazendo assim porque ele vai concordando. Tá? E aí você desenha uma balança torta, tá? Cheio de benefícios que você pôs para ele, e os pontos negativos, que estão bem vazios, tá? Na hora de medir os negativos, você fica quieto. Tá? Não vai ajudar ele. Você fica quieto olhando para a cara dele, e ele que tem que colocar por que não deve comprar de mim, não ao contrário. Sim. Tá? Se for um produto mais sofisticado, né? que envolva muito mais dinheiro e tipo software, né? Que você vai comprar, não vai comprar toda hora, né? Sim, é uma coisa. Então, cada estilo de... Outra coisa difícil que você me perguntou é onde as empresas erram, ela recruta o vendedor, pega o currículo dele, nossa, ele trabalhou em empresas... ele trabalhou na IBM, trabalhou na Microsoft, trabalhou no Google, vai trabalhar aqui na minha startup. Ele não vai se dar bem. Porque ele só trabalhou em empresa grande, que ele fazia assim, tinha 10 pessoas para fazer. Quando ele vai para uma startup, ele tem que fazer tudo, né? Sim. Para uma empresa pequena, média ou familiar, que é a maioria aqui no Brasil, né? Bom, é isso. Se vocês precisarem de treinamento na área de vendas, sergiobogaert.com.br. No LinkedIn eu tenho 30 mil seguidores, que é quase o limite deles lá. Ou uma nova oportunidade também, né? O Selfie está aí. Vale a pena dar uma olhadinha, fazer seu vídeo e deixar lá para, né, ver novas oportunidades. Assim como ele mesmo comentou, temos duas: aquele que está desempregado e aquele que está procurando uma nova recolocação, né? Não, e a pesquisa mostra que 52% de quem está colocado gostaria de sair. Com certeza. Que está mal colocado. Porque... Com a Cellflix, o primeiro candidato que nós pegamos foi uma menina, eu estava recrutando para uma empresa de containers. Tá? Ele aluga e vende containers. E a sede dele fica em São Bernardo, que é perto de Santos, onde eles movimentam bastante. Eu pus anúncio na Cellflix e recebemos vários videocurrículos. A candidata escolhida morava na rua de trás da empresa. Então ela ia a pé, a um quarteirão da casa dela. Então, quantas pessoas hoje
rodam em São Paulo trabalhando longe e não sabe que a empresa na esquina estava precisando exatamente dele. Mas então ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até breve. Até breve, muito obrigado. Boas vendas para todos. Então, tá aqui. Não tem teor alcoólico, gente. Não. Cajuína. Produto natural, orgânico, patrimônio cultural e saudável.